Olá, eu sou o Magister e hoje falaremos mais um pouco sobre o conceito de direito natural dentro da tradição lockeana. Vimos que, para John Locke, os direitos naturais podem ser descobertos quando membros de grupos de pessoas que são unidas em uma comunidade pensam sobre eles usando a consciência e a razão calma. Particularmente, eu sempre achei mais fácil pensar em direitos naturais usando a situação de solidão total de Robinson Crusoe. Daniel Defoe escreve em seu romance mais famoso, 30 anos após a publicação dos Tratados sobre o Governo, e a inspiração de Locke é clara para o leitor atento. Se pudermos entender que Robinson Crusoe, completamente isolado em sua ilha, tem algum direito, esse direito dificilmente se deve ao fato dele ser um súdito inglês. E é fácil nos convencermos de que se trata de um direito natural. Além disso, quando estudo direitos naturais e sociais, eu acho tremendamente útil a classificação criada pelo jurista americano no século XIX, Wesley Hofffield. Ele divide os direitos em 4 tipos: liberdade, imunidade, poder e privilégio. Nós vamos aplicar cada um destes na situação de Robinson Crusoe na ilha e quando ele retorna para a Inglaterra. O primeiro tipo de direito é o de liberdade, que é o direito de não ter um dever, de não fazer algo. Uma liberdade é a ausência de uma proibição, mas isso deve ser bem entendido. Robinson tem a liberdade de ir para casa, mas ele não tem os meios para isso. Não ter um dever de não fazer algo não implica ter os meios de fazer. Ninguém me proíbe voar como super-homem, mas eu não consigo mesmo assim. Sozinho em sua ilha, Robinson tem liberdade total. Ele pode agir de formas que seriam consideradas impróprias para a sociedade inglesa. Mas, como Robinson possui valores morais no cristão, essa liberdade é restringida pelas proibições morais. O dever de não se matar seria uma dessas proibições, que limitariam a liberdade dele. Ao contrário de seu desejo de ir para a Inglaterra, aqui ele tem os meios, mas não a liberdade de agir. Quando Robinson retorna para a Inglaterra e entra em contrato social, ele perde parte da sua liberdade. Mas as proibições que limitam esta liberdade devem estar claramente descritas na lei. Ele retém a liberdade de fazer tudo que não esteja explicitamente proibido pela lei. E essa lei deve proibir apenas o que é necessário para o funcionamento da comunidade. O segundo tipo de direito de Hofffield é chamado de imunidade, que é o direito que gera um dever sobre outro de não fazer algo. Mesmo em sua ilha, afastado da Inglaterra, Robinson ainda tem direito à sua vida. Novamente, temos que esclarecer esse direito. Se existirem animais selvagens que o ataquem e matem, esses animais não teriam infringido seu direito à vida, porque é tolice impor um dever moral ou legal a um animal. Mas digamos que um soldado chegue à ilha. Mesmo não estando em contrato social, a proibição de matar aplica-se aos dois mutuamente. Somente se eles entrarem em estado de guerra, esta imunidade deixa de existir. De volta à civilização, um conjunto importante de imunidades são aquelas que limitam a ação do Estado. Um oficial do governo pode ter os meios de matar ou tirar a liberdade de Robinson, mas ele é proibido de fazer isso sem que haja um motivo legal e que o procedimento legal seja cumprido. Um direito interessante é o que Hofffield chama de poder. Poder é o direito de alterar a situação dos outros direitos. Na visão de Locke, Robinson Crusoe tem pelo menos um direito natural deste tipo. Como a ilha não tem habitantes, sua terra não tem donos previamente reconhecidos. Ao trabalhar a terra, fazer melhorias e retirar dela seu sustento, Robinson faz dela sua propriedade. Isto efetivamente altera a situação de direitos do soldado que acaba de chegar à ilha. Se Robinson não tivesse trabalhado a terra, o soldado teria a liberdade de usá-la. Mas agora essa liberdade foi restringida. De volta à Inglaterra, a maior parte do poder de alterar a situação de direitos dos cidadãos é retida pelo legislador.
A alteração da lei é uma alteração de direitos, e somente aqueles que, pelo contrato social, foram reconhecidos de terem esse poder, podem exercê-lo. Como eu disse, isso é reservado para o legislador. Um juiz não pode alterar uma situação de direito se esse poder não for explicitamente previsto em lei. Finalmente temos os direitos que Hoffman chama de privilégios. Esses são direitos que geram um dever sobre outra pessoa dela fazer algo. Não há privilégios na natureza. Robinson Crusoe não tem o direito de comer, por exemplo. Se ele não usar a liberdade de ação para trabalhar, ele não terá o que comer. Mas privilégios podem ser criados no estado da natureza através de contratos consensuais. Digamos que o soldado tem um navio. Robinson não tem direito de viajar nesse navio, mas deseja ter esse direito. Ele então faz um acordo com o soldado, que precisa de algo de Robinson. Após esse acordo, Robinson Crusoe passa a ter o direito de privilégio de viajar no navio do soldado. Isso gera, automaticamente, um dever do soldado de prestar esse serviço. Esta é uma característica inerente do direito de privilégio. Para que alguém tenha um privilégio a algo, outra pessoa tem o dever de prover esse algo. Há direitos de privilégios criados pelo contrato social. O homem abre mão de parte da sua liberdade para ser protegido contra o estado de guerra. Mas sempre existirão pessoas que atentarão contra a sua vida, a propriedade e a liberdade. Assim, pelo contrato social, Robinson tem o direito de privilégio de ser protegido pelo Estado contra essas violações de seus direitos. Outros privilégios, como de ter o direito a um advogado pago pelo Estado, se ele não puder pagar um, são acrescentados pela necessidade de um bom funcionamento da comunidade. Esses privilégios, é claro, são pagos pelos impostos. A visão da situação de Robinson Crusoe defende de forma razoavelmente convincente que temos direito natural à vida, à liberdade e à propriedade. Mas é preciso deixar claro que não existem privilégios naturais. Não há direito natural, por exemplo, de comer, exceto o que você obtém pelo seu próprio trabalho. Além disso, ter a liberdade de fazer algo não implica ter a possibilidade de fazer essa coisa. Uma classificação mais simples do que a de Hoffman, mas que é muito usada, é a de direitos negativos e positivos. Os direitos negativos, como liberdades e imunidades, exigem apenas que as outras pessoas não interfiram com você, seja para lhe fazer mal, seja para impedir que você faça algo que você é livre para fazer. Os direitos negativos não garantem os meios de você fazer o que deseja e têm como característica nunca conflitar com os direitos de outras pessoas. Se você tem a liberdade de manifestar sua opinião, isso não impede que outro tenha a mesma liberdade. E o fato de que ninguém pode matar você não afeta o direito à vida de outras pessoas. Já os direitos positivos oferecem os meios para que você faça algo. Eles são privilégios na classificação de Hoffman e geram um dever sobre outra pessoa. Se o Estado, por exemplo, define que você tem direito ao acesso à internet, isso significa que alguém tem que prover esse acesso. Fica claro, nesse exemplo, de que não existem direitos positivos naturais. Robinson Crusoe não tinha direito à internet. O problema dos direitos positivos é que eles podem conflitar com os direitos de outras pessoas. Há duas maneiras principais em que esse conflito pode ocorrer. Em primeiro lugar, os recursos podem ser escassos. Se não há moradias disponíveis para todos, e o Estado define que todos têm direito à moradia, aqueles que recebem suas casas da mão do governo estão, de certa maneira, impedindo que outros que ainda não conseguiram de obterem esse seu direito. Definir um recurso escasso como um direito certamente pode levar a conflito. Em segundo lugar, os direitos positivos podem interferir com liberdades e imunidades. Vimos que o contrato social faz com que percamos um pouco de nossos direitos naturais em troca dos serviços do Estado. Mas quanto mais direitos positivos,
maior deve ser o Estado. A maneira mais óbvia em que esses direitos positivos diminuem os direitos negativos é no aumento dos impostos. Mais direitos positivos significa que mais de sua propriedade deve ser transferida para o Estado. A teoria de direitos naturais não é a única forma de se falar sobre direitos. No futuro, discutirei, por exemplo, a teoria de justiça de John Rawls. Mas os direitos naturais são parte da tradição liberal. Nessa tradição, o máximo possível de direitos negativos deve ser preservado pelo contrato social. Isso não quer dizer que não existam direitos positivos nessa tradição. No mínimo, o cidadão troca parte de suas liberdades pela proteção da polícia ou pelo direito a um advogado pago pelo Estado. Mas os liberais defendem que a quantidade de direitos positivos deve ser adequada à disponibilidade de recursos e sempre pensada contra a perda de direitos negativos. Nos vemos em nosso próximo encontro. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Ajuda muito.